Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom pessoal, hoje eu tô meio estourado da cara, mais uma vez vai atrasar o nosso vídeo por conta de um cartão SD que deu problema na hora de passar a gravação para o computador. Necessitou formatar, então vamos lá de novo para a segunda edição do Fora de Curva de hoje, dia 24 de março de 2022. A primeira edição foi para o espaço. Mas e aí, qual vai ser o nosso assunto de hoje? Podem esquecer, não vou falar de Ucrânia, não vou falar de economia brasileira, de política monetária, nada. Hoje vamos mudar. Os assuntos realmente estão ficando muito recorrentes e aqui no nosso canal, uma coisa que nós não toleramos é muita repetição. Se não tem coisa nova, vamos inventar coisa nova que seja verdadeira, evidentemente. Aí o cabeça de planilha aqui resolveu fazer mais uma pesquisinha nos dados do IBGE. Tem muita coisa boa lá, eu recomendo que quem se interessa em análise de informação pesquise o Sidra, não é bebida de maçã, aquela alcoólica. O Sidra é o Sistema de Informação do IBGE, que vai encontrar seguramente algumas coisas interessantes. Mas aí eu peguei os dados a respeito do PIB dos municípios brasileiros cruzando com a população de cada cidade. Cheguei então no velho e tradicional conceito de renda per capita. Qual foi a minha pergunta quando eu fui fazer essa análise? Quais os municípios do Brasil melhores para morar em termos de desenvolver uma vida econômica pessoal próspera? Ok, e aí eu comecei a trabalhar com o conceito de renda per capita para tentar encontrar para cada um de vocês os melhores municípios do Brasil onde se pode desenvolver um novo negócio e pode prosperar a partir de uma maior facilidade de obter uma parte da renda disponível na cidade. Então, a primeira leitura que eu fiz foi: quais são as cidades do nosso país que têm maior renda per capita? Os resultados teve algumas coisas interessantes, mas algumas coisas que destoam da realidade. Essa distorção basicamente é devido a quê? Em muitos pequenos municípios do Brasil existe uma empresa ou um estabelecimento apenas que gera a esmagadora maioria da riqueza da cidade. E aí é uma concentração brava. Por exemplo, aqui perto de Porto Alegre tem Triunfo, uma cidade que tem um PIB per capita elevadíssimo, o 10º maior PIB per capita do Brasil, que em 2019 estava em R$ 316.840 para cada habitante, é uma média, lógico que esses habitantes não têm cada um no bolso isso, como eu falei, é uma média extremamente concentrada porque existe um polo petroquímico lá que gera a grande parte da produção econômica, mas isso volta pouco para a cidade. Além do que, grande parte das pessoas que trabalham no polo petroquímico não residem lá em Triunfo. E isso acontece em vários outros lugares. Presidente Kennedy, por exemplo, que está em primeiro lugar no maior PIB per capita do Brasil, é um município que tem um pouco mais de 11 mil habitantes e uma renda per capita que chega perto de 520 mil reais por pessoa que mora lá. Como eu falei, é o polo petroquímico que tem lá, a indústria petrolífera que tem lá, que absorve a maior parte dessa renda. Mesma coisa em Ilhabela, apesar que Ilhabela tem um setor turístico bastante interessante, bastante pujante. Mas dessa primeira tabela que está aí na frente, que são os maiores PIBs per capita do Brasil, as oportunidades elas devem ocorrer aonde? Nas cidades paulistas de Louveiro, Iracemópolis, e eu destacaria com muita força a cidade de Sales Oliveira. É uma cidadezinha do interior de São Paulo, com um pouco mais de 11 mil habitantes, e ela é diferente das outras, não é uma indústria pujante que tem lá. São vários pequenos negócios, a maior parte deles baseado no quê? Palha. Eles pegam a palha de milho e outros, trabalham esse produto para enrolar cigarro, por exemplo, para fazer uma série de artesanatos ou pequenos produtos industriais. Eles têm um PIB per capita de quase 345 mil reais. Também lá tem uma indústria cervejeira pequena, que parece também muito boa, que vende seus produtos para o município de São Paulo e Rio de Janeiro. E lá, pelo jeito, é uma economia que busca se diversificar, busca sim uma forma de autossustentação e beneficia de maneira mais abrangente a sua população. É nesse tipo de cidade que eu avalio que seja mais fácil ganhar dinheiro, porque ele está mais próximo, ele está circulando no âmbito do município.
Mas agora, avaliado esses maiores PIBs per capita do Brasil em termos municipais, vamos para uma outra abordagem que realmente vai dar resultados mais interessantes para cada um de vocês que está interessado numa nova vida, em novas oportunidades. Eu peguei aí nessa segunda leitura os 200 maiores municípios do Brasil em termos de população, para ver onde estão as maiores rendas per capita. E deu algumas surpresas interessantes, aí sim, com economias diversificadas que oferecem oportunidades para cada um que se interessa em desbravar uma vida nova, tanto na qualidade de empreendedor como na busca de bons empregos. E aí vocês podem ver nessa segunda tabela que a única cidade realmente populosa é Brasília. E não vão se iludir não, já falei isso em outra oportunidade no Fora de Curva. O Distrito Federal não é mais apenas aquele centro administrativo do poder central do nosso país. O DF, ele cresceu muito, diversificou muito sua economia, especialmente na área de comércio, serviços e logística. Lá não é só Brasília, tem várias cidades satélites que prosperam de uma maneira muito rápida. A economia ela cresce com base, como eu falei, não só no setor público, mas pela renda gerada do agronegócio no entorno dela. Então, oportunidades lá não faltam. Eu posso dizer, posso testemunhar, porque eu morei lá por cerca de 15 anos. Mas aí a minha Porto Alegre me chamou de volta e eis eu aqui novamente. Mas o Distrito Federal é uma região que quem está disposto a dar duro durante um bom tempo, mas para conseguir uma vida nova, com mais conforto, mais dinheiro, mais prosperidade, lá é um lugar muito apropriado. Mas afora isso, todos os demais municípios são de médio porte. O maior deles é Osasco, em São Paulo, com quase 700 mil habitantes, e o menor é Maricá, lá no Rio de Janeiro, com 161 mil. A maior parte deles baseia sua economia na diversificação, indústria, comércio, serviços e, especialmente Itajaí, toda a base econômica parte de serviços portuários, mas isso gera também uma infinidade de novas oportunidades de comércio e serviços. As duas únicas cidades que têm suas informações, vamos dizer, um pouco enviesadas por conta da sua concentração em apenas uma atividade, eu diria que são Maricá, no Rio de Janeiro, com a presença forte da Petrobras lá, e também Paraupebas, lá no Pará, onde há o forte predomínio da atividade de mineração de uma empresa só, se não me engano é a Vale. Mas, gente, então você que pensa, poxa, minha vida está chata onde eu moro, não tem perspectivas, isso aí é coisa do Brasil? Não, não é coisa do Brasil. É que a maior parte de nós moramos em lugares onde pra gente nós estamos acostumados, e quando a gente se acostuma com alguma coisa, elas parecem que não se movimentam, parecem que ficam estagnadas. Tente visitar pelo menos uma dessas cidades que estão nas tabelas, especialmente naquela segunda tabela que eu mostrei para vocês, que seguramente quem está de olho em oportunidades vai encontrar elas. É essa a mensagem de hoje. Para a gente mudar de vida, muitas vezes a gente tem que se mexer, a gente tem que abandonar um pouco as nossas raízes, porque as nossas raízes nos fazem tender a enxergar só mesmices. E a inovação, ela vem do quê? Da mudança, do caminho e de novas coisas que podem nos confrontar e nos desafiar. Então vamos olhar outros municípios do Brasil. Se você tem a sugestão de algum município que eu aprofunde uma pesquisa, eu posso desenvolver isso, eu tenho a metodologia para isso, de diagnóstico municipal. Se você pedir aqui no chat do Fora de Curva, eu garanto que eu posso fazer uma análise de cada um dos municípios do nosso Brasil. E antes de encerrar o nosso vídeo de hoje, eu quero chamar a atenção para duas coisas. A primeira diz respeito à Copa do Mundo que vem aqui, uma coisa muito séria, muito importante e positiva. A Itália foi desclassificada pela Macedônia nas eliminatórias europeias e perdeu na repescagem. Isso significa que uma das duas maiores rivais do Brasil em termos de qualidade de futebol, a meu ver, a outra favorita seria a Alemanha, está fora do Mundial. Então as chances de nós trazermos mais um caneco para cá, o nosso Hexa, aumenta. Lógico que o nosso futebol tem que melhorar bastante ainda para se qualificar para uma disputa melhor desse certame. E a segunda novidade é mais importante ainda. No Fora de Curva de ontem, eu comentei com quem assistiu
a respeito do que os argentinos estão fazendo para vender gasolina como ambulantes para os brasileiros. Eles pegam os galãozinhos, vão lá para a fronteira, passam os carros brasileiros e enchem um tanque por R$ 4 o litro. Um bom negócio para eles, um bom negócio para a gente, está gerando uma confusão lá, mas assim pelo menos os argentinos estão ganhando algum dinheirinho e os brasileiros estão poupando dinheiro também. Mas teve um argentino que resolveu radicalizar. Ele, ao invés de vender gasolina em galão na fronteira, ele adotou uma estratégia de negócio um pouquinho diferente. Ele foi vender etanol, foi vender álcool para os brasileiros. E já que ele não tinha galão, sabe o que o cara fez? Tomou todas, entrou no carro dele para depois jogar o etanol nos tanques brasileiros. Por aquele jeito que vocês imaginam. Só que não deu muito certo. Ele pegou, encontrou o primeiro poste e beijou esse poste. Em outras palavras, bateu. E daí chegou a polícia dos hermanos lá, com o bafômetro, foi medir. O sujeito, ele tinha dentro do corpo dele nada menos do que 5,5 gramas de álcool. Ou seja, é 11 vezes a mais do que o máximo permitido naquele país. Foi um recorde mundial de bebedeira na direção. Para ter uma ideia, com 3 gramas por unidade sanguínea de álcool, uma pessoa já entra em coma alcoólica. Esse aí estava com 5,5 e dirigindo. O último recordista argentino foi um outro que lá em 2020 registrou no bafômetro 3,23 gramas por litro de sangue. E o recorde mundial anterior também foi batido de longe. Foi um basco lá na Espanha que chegou a 4,75 gramas. Então, o nosso vizinho aqui é um herói. 5,5 gramas de álcool por litro de sangue. É lógico que queria beijar o primeiro poste que fosse encontrar. Então, gente, o Fora de Curva hoje termina por aqui. Eu espero que dessa vez o cartão da filmadora funcione, eu não tenho que fazer a terceira edição desse vídeo. E se você gostou desse material, por favor, não esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos e se inscrever aqui no nosso canal. A gente pode atrasar de vez em quando por conta de imprevistos que acontecem, mas tentamos ser o mais fiéis, o mais periódicos e liberar vídeos de segunda a sexta que sejam do interesse de cada um de vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, até breve, tchau e um forte abraço a cada um.